Olá pessoal, olá amigos, tudo de bom? Que espero que estejam todos bem, desejo tudo de bom para todos. E resolvi gravar esse vídeo para tratar de um tema que está na mídia e que tem tido sucessivos casos onde envolvem falsos profetas ou aquilo que nós podemos chamar de pseudos gurus, que em nome de uma forma de religiosidade ou espiritualidade cativam pessoas, e também na questão de envolvimento com obras sociais, onde a pessoa se aproveita das doações. No caso do fanatismo, da idolatria, nós temos lá já em julho, que eu me lembre aqui, o caso do guru de Fortaleza. O guru de Fortaleza é um jovem que então estudioso de filosofia e usa essa filosofia para construir um sistema espiritualista onde envolve várias pessoas. Ele está sendo acusado de assédio sexual e de assédio moral, entre outras coisas. É o caso do líder espiritual na Bahia, que também vai na mesma direção, assédio sexual e também assédio moral. Na sequência surge aí então o caso envolvendo ações sociais, que é o da deputada, que foi agora aí recentemente, está no momento, a deputada pastora, onde ela cometeu assassinato. Existem muitas evidências, a justiça já está praticamente com todas as evidências comprovando isso, envolvendo até a própria família do pastor que foi assassinado. E por último, aí eu penso também no caso do padre católico, que está envolvido também com a trama de doações, do qual eu vi as evidências que o Ministério Público tem, e mesmo que ainda venha a haver um julgamento, a gente olha essas evidências e tudo que se passa, fica claro para a gente que não há algo muito bom nem muito certo acontecendo, só precisa da confirmação da justiça. Vamos aguardar para ver se tudo isso é veraz ou não. Mas, de qualquer forma, esses casos ilustram situações que ocorrem o tempo todo. Sempre ocorreram na história da humanidade, ocorrem nos dias de hoje e vão continuar ocorrendo no futuro. Sempre haverá falsos profetas, pseudos gurus, pseudos sábios, pessoas que se dizem inspiradas divinamente, pessoas que se dizem sobre a graça do Espírito Santo, e também pessoas que se dizem apóstolos, pastores, guiadores de almas. E quando elas constroem em torno de si o seu rebanho, e esse rebanho então cai na idolatria e até muitas vezes no fanatismo. Jesus ele nos deu várias orientações para a gente não cair nessas ciladas. Uma primeira que eu lembro aqui agora para falar para vocês é a questão clássica, conhecida por todos, do joio e do trigo. Quer dizer, na seara cristã há o joio e o trigo. Jesus disse que eles cresceriam juntos, inevitável. Então há os bons espíritos e os maus espíritos. O trigo simboliza os bons espíritos e o joio os maus espíritos. Os bem intencionados e os mal intencionados. Então, infelizmente, nós temos que ter discernimento para identificar quem é quem. Não dá para abrir mão do discernimento. Discernimento é um dom dado por Deus, que quando alguém pede para você abrir mão do discernimento, provavelmente ela está contrariando o ensinamento divino, o ensinamento de Jesus Cristo. E Jesus deixou bem claro essa questão do discernimento com aquela famosa frase que ele dizia assim: eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos, portanto, ser despertos como as serpentes e mansos como a pomba. Então ele deixa claro que nós vamos para um mundo como pacificadores, como pessoas de bem,
mas que estamos sujeitos a lobos devoradores. E esses exemplos que eu dei são como lobos devoradores. Então ele não deixa, não abre mão do símbolo da pomba, que é a paz, a bondade, o amor que a gente deve conservar, mas não abre mão do discernimento, que é simbolizado como a serpente. Serpente é astuta. Então nós temos que ser também, para equilibrar essa balança da bondade, não abrir mão do discernimento. E o discernimento, então, não só quanto a pessoas, como esses falsos profetas, pseudos-gurus, mas também quanto a religiões. Que tipo de religião que eu estou procurando? Que tipo de religiosidade? Ou até mesmo de espiritualidade? A questão da religiosidade, da espiritualidade, ela tem de vários níveis, para vários gostos. E aí a gente acaba indo atrás de uma que nos convém, que atende os nossos desejos. E muitas vezes nossos desejos não são desejos de construção de uma espiritualidade. São desejos de construção de conforto material, de busca do ter em detrimento do ser. Porque todo esse projeto do mundo, ele é para desenvolver a nossa espiritualidade. Então tudo que nos impede, nos atrapalha nesse avanço, nos cria apego, faz com que o objetivo principal da existência não ocorra. Então há determinados tipos de religiões que tratam a questão da riqueza, da prosperidade de forma bem materialista. E então nós, pelo nosso desejo de coisas materiais, de riqueza, de prosperidade, a gente entende prosperidade de uma forma material, uma prosperidade que nos traga poder, fama, dinheiro e coisas assim, a gente acaba caindo nessas ciladas. Então, nós somos enganados pelos nossos próprios desejos. O que na linguagem de Paulo o apóstolo somos enganados pela nossa própria concupiscência, que é os nossos desejos, aquilo que nos atrai. Na linguagem de Paulo o apóstolo somos enganados pela concupiscência, pelas nossas fraquezas. Então é preciso estar vigilante com relação a isso. A gente sabe que falsos profetas e gurus não deixarão de existir. O que está na nossa mão é controlar os nossos desejos. É controlar aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer. Os falsos profetas pseudos-gurus, na linguagem bíblica, evangélica, são aqueles que estão cometendo pecado contra o Espírito Santo, quer dizer, contra as coisas divinas, espirituais, que é simbolizado pelo Santo Espírito. Então, esses que estão cometendo esses tipos de crimes, são crimes espirituais, prejudicando a alma de muitos, terão uma responsabilidade maior. Já que eles estão já enredados pela lei de causa e efeito, ação e reação, sofrerão as reações dessas ações que eles tomam. Então, cabe a nós cuidar da nossa parte, da espiritualidade que nós temos. Muitas vezes nós usamos essas religiões, esses templos, os lugares de culto, para a gente terceirizar os nossos problemas. Essa busca pela terceirização do nosso problema, quer dizer, colocar na mão de outros, também nos leva a um processo de fanatismo, nos leva a um processo de deteriorização da nossa espiritualidade. Outra coisa também que a gente pode estar vendo como motivo para que as pessoas entrem nessas ciladas é a questão do pertencimento. Às vezes eu escolho uma determinada forma de religiosidade e quero pertencer a ela. E quando eu começo a frequentar, eu encontro muitas coisas estranhas que eu não compreendo, que eu não questiono, não uso a fé raciocinada. E aí abro mão do meu discernimento. Então sou levado por caminhos estranhos. Mas eu não consigo mais voltar atrás porque eu tenho dentro de mim a vontade de pertencer àquele grupo de toda maneira. E aí essa vontade de pertencimento muitas vezes
está baseada na vaidade, no orgulho. E aí então nos leva também para ciladas desse tipo. Temos que estar com o olho aberto com relação a isso, discernimento claro sobre isso, né? Parâmetros que eu entendo como necessários para não cair nessas ciladas. Primeiro, convicção no bem. E quando a gente olhar uma forma de religião, de religiosidade ou espiritualidade, qual é o bem que essa religiosidade faz para os seus adeptos? E também como ela torna melhores essas pessoas. E se elas se tornam melhores, o que elas se tornam melhores para a sociedade? Isso também tem que ser olhado, né? E com relação a melhores para a sociedade, Jesus deixou claro que nós não devemos amar só os irmãos da fé. Não. Ele falou justamente que não há virtude alguma nisso, de amar só os irmãos da fé, os nossos da família. Ele pediu para a gente amar o estranho, o diferente. Quer dizer, amar não no sentido do amor que a gente conhece aí, fugaz. Não, amor no sentido ágape, no sentido do se voltar para o outro, ter o olhar para o outro. E o outro é o outro diferente. A palavra moderna para isso é alteridade. Nós temos que ter alteridade. Saber lidar com o diferente. Ter a nossa religiosidade e respeitar as outras formas de religiosidade. É uma religião que é sectarista, que vende um céu só para os seus frequentadores, ela não faz um bem para a sociedade. Muito pelo contrário. Ela então faz diferença entre as pessoas e provoca então aquilo que Jesus nos advertiu, né? Que a gente não deixasse de ser fraternos. Então o sectarismo ele impede a fraternidade. E Jesus pregou uma fraternidade universal, sem exceções. Quem fala diferente disso está querendo enganar, no meu entendimento, no meu pensamento. Ok? Então essa convicção no bem é o que essa religião faz de bem para as pessoas, do que faz de bem para a sociedade. Também se ela privilegia a questão do ser em detrimento do ter. Se é uma religiosidade voltada para o ter, em detrimento do ser, devemos ter desconfiança com relação a isso, né? Então, que a gente possa ter olhos abertos. Como que essas pessoas são encaradas, os gurus, os mestres dessas formas religiosas, ou espiritualistas, se são encarados como divinas, seres elevados, pessoas iluminadas, ungidas por Deus, apóstolos. Tudo isso são declarações. Essas declarações que a pessoa faz sobre si não deve ter significado algum para nós. Porque não importa o tamanho da declaração. Na verdade, se a declaração é uma declaração forte, imponente, tem que vir correspondendo obras da mesma envergadura para confirmar aquilo que se declara. Então, se eu me declaro algo que está tendo relações com Deus, com espíritos elevadíssimos, ou com santos, o que seja, né? Aquilo que nós fazemos tem que estar de acordo. É muito fácil estar dentro de uma religiosidade onde a gente para manter a nossa questão de subsistência. Essa é um modo de vida. Então, aquelas que fazem com que a pessoa tire dali proveitos pessoais, é também outro critério que a gente deve estar olhando, né? Então, quando uma religiosidade ela produz bem para o próximo e não acumula riquezas em torno de determinadas pessoas, é uma religiosidade que caminha na direção do mais fraterno, né? Caminha na direção da superação do egoísmo para um amor mais amplo, como que Jesus exemplificou. Ele deu o exemplo disso. Ele poderia ter muito mais coisas
poderia ter muito mais influência material, mas não quis. Ficou nas pregações, andou, caminhou, ele mesmo dizia que não tinha lugar para dormir, ele deu o exemplo. E a gente muitas vezes esquece do exemplo e segue esses gurus, esses pseudos gurus, esses falsos profetas, esses sábios que a gente encontra o tempo todo na história da humanidade, né? E aí então o que importa mesmo é as obras, é pelo fruto que se conhece a árvore. Não tem outro parâmetro melhor do que esse, né? Se eu estou lá numa forma de religiosidade onde eu tenho uma doação minha de tempo e tenho um compromisso, e desse compromisso eu não espero nada em troca, é sinal de que esse sim esse desapego, essa capacidade de ter o objetivo de edificar as pessoas espiritualmente em detrimento da recompensa que possa ter, que é sim sinal de boa espiritualidade, de uma espiritualidade elevada. Então nós devemos escolher sempre os caminhos do bem. Eu acredito em forma de religiosidade que se pratica o bem. Meu parâmetro de análise das doutrinas, filosofias e religiões é se elas praticam o bem e tornam as pessoas melhores. Melhores para si e para a sociedade. É isso que eu creio, e tudo que foge disso não é surpresa. Então fica aí a recomendação minha: não abram mão do discernimento de uma fé raciocinada. E não se deixe impressionar por esses falsos profetas, porque eles não resumem toda a religiosidade, toda a espiritualidade existente. Eu tenho prática, vivência nisso, com diversas correntes religiosas, formas de religiosidade, e conheço muita gente de bem fazendo desinteressadamente. Tenho contato disso direto. Então, assim, da mesma forma como a mídia propaga pessoas que são maus exemplos, ao frequentarmos um ambiente saudável de religiosidade e espiritualidade, encontraremos com certeza, sim, os bons exemplos. Bom, gente, é esse o recado que eu tinha que dar. Eu espero que possa ajudar cada um na sua busca, na sua escolha. Se você já tem a sua escolha, não abra mão do discernimento. Coloque, se esses parâmetros que eu passei ajudarem, dá uma olhada, investiga. Isso é muito pessoal, é de cada um. Mas eu, de uma certa forma, tento ajudar, e é um pouco da experiência que a gente tem nessa seara, que traz muitos frutos bons, traz muita coisa boa, também não tenham dúvidas disso. Tá? Traz transformação, melhoria do ser, amizades preciosas, ambientes muito importantes e bons de se frequentar. Tem inúmeras coisas, pessoas que são socorridas, a lista é imensa, né, de pessoas que são beneficiadas por uma religiosidade e uma espiritualidade saudável. Tá bom? Obrigado aí por essa atenção, por esses minutos, e eu espero ter podido ajudar a todos vocês. Um grande abraço, fiquem na paz. Tudo de bom.